Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Agradeço ao SESC, essa parceria que já dura quase uma década. A gente passou pelo SESC da Paulista, pelo Vila Mariana, e agora, desde o início do ano, aqui está com essa temporada. A gente já trouxe Veríssimo, já trouxe Marina Colassante, Nélida Pinhon, e hoje nós estamos aqui com a Lia Luft, a escritora que vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Brincadeira. A gente tem a honra de receber Lia para falar sobre a escrita literária, sobre os personagens, sobre como é escrever. E eu agradeço também a Escola Municipal, Colégio Municipal Tom Jobim, Escola Municipal Cecília Moraes de Vasconcelos, da Brasilândia, e os acadêmicos da AEL, Academia de Estudantes de Letras, Graciliano Ramos. Muito obrigado pela presença, tá? Vocês aqui. A proposta do projeto é um bom bate-papo, ou seja, eu vou fazer uma série de perguntas repetidas até mais ou menos meia-noite. Depois de meia-noite, quem quiser fazer pergunta, a Lia está liberada. Aí a Lia já vai estar tirando um ronquinho. Boa noite, Lia. Prazer ter você novamente no Sempre um Papo. Lia foi uma das primeiras convidadas do Sempre um Papo há cerca de 100 anos atrás. Décadas, eu acho que 20, 30 anos. É uma amiga querida. Lancei quase todos os seus livros, os romances, inclusive os infantis. Você sabe que a Lia tem, além de escrever para adultos e tudo, ela tem 3 livros infantis sobre a bruxinha. Podia começar falando nisso, né, Lia? O que você acha? Fala o que você quiser. Como é que é para escrever para as crianças? Pois é, bom, primeiro, obrigada por ter me convidado de novo. O pessoal do SESC, aliás, eu hoje almocei com o pessoal do SESC, fiquei impressionada. Eu sempre ouvi falar do trabalho que o SESC São Paulo faz pela cultura, e muito bacana, gostei muito. Então, realmente, eu já tinha um monte de livros escritos, livros para adultos ou para jovens, enfim, livros normais, né? Romances, ensaios, crônicas, sei lá. E aí me pergunto como é que é escrever para criança, se é difícil, etc. Primeiro, eu não acredito assim, não, para escrever criança é muito difícil. Para mim, foi uma coisa natural, né? E cada escritor tem seu jeito. Se vocês perguntam para 10 escritores, cada um vai dizer uma coisa diferente. Para mim, aconteceu bem por acaso, assim. Eu morava numa casa em Porto Alegre, onde eu moro, e a minha filha, eu tenho 3 filhos, e a minha filha morava no andar de cima. Tinha uma menininha, minha neta, que hoje já vai fazer 18 anos, tinha, então, 3 e pouco, e minha filha estava esperando gêmeas. Então, de vez em quando, eu estava sozinha, de vez em quando, a Isabela descia e vinha dormir comigo. Então, eu comecei a inventar umas histórias, porque na minha família sempre se contou muita história, né? Na casa dos meus pais, minhas avós, a gente sempre foi de contar muita história para criança. E eu comecei a inventar uma série de histórias para a Isabela, e eu mesma ia me divertindo com essas histórias. Então, eu comecei dizendo para ela, então ela tinha um pouquinho menos de 4 anos, que eu era uma bruxa boa disfarçada de avó, e que ela ia ser minha aprendiz de bruxinha. E comecei a inventar uma série de aventuras muito loucas, e fui me divertindo, que ele foi chegando, foi saindo, por exemplo, que havia umas bruxas más, 2 bruxas más, que moravam numa, não sei se chama boca de lobo, aqueles buracos que tem no meio-fio, assim, acho que para a água da chuva, não sei. E que lá dentro moravam 2 bruxas más, com meio de uns ratos, etc. E eu comecei a pensar, e elas se chamavam... Enquanto eu procurava o nome, a criança olhou para mim e disse, cara de janela e cara de panela. Bom, então, a cara de janela e a cara de panela. E aí, uma das histórias era que Lilibete, que era o nome da bruxa, boa, que seria eu, ela era Tatinha. Eu fui criando assim, toda uma família, mas baseada na nossa realidade, que estavam esperando as maninhas e tal. E eu me divertia muito com isso. E aí, me lembro de uma das historinhas, era o seguinte: como é que a gente ia combater as bruxas más? Porque elas vinham
e estragavam as nossas plantas do jardim, e que então eu ia fazer um pó mágico para espantar, para elas saírem dali. Aí eu comecei as maiores loucuras, então, que eu disse para a Tatinha, você vai lá no jardim e começa a procurar, eu quero cuspe de sapo, asinha, pó de asa de morcego, não me lembro mais direito. Só vendo os livros, são 3 livros. Histórias da Bruxa Boa, A Volta da Bruxa Boa, e um depois já para criança um pouco maiorzinha, que se chama Criança Pensa. Mas nesse primeiro, e um dos ingredientes era um pão de minhoca. Essa menina riu tanto, eu também, eu me diverti enormemente. E que aí, então, ela foi até o jardim, levantou uma pedra e apareceu a minhoca. Ela sai da minhoca, a senhora me desculpe, ela com vidrinho, assim. Sabe que a minha avó é assim, meio estranha, ela disse que ela precisa um pão de minhoca para fazer um veneno para as bruxas. A senhora me ajuda? A minhoca disse, pode dar o vidrinho, eu conheço a Lilibete, ela é meio louca, mas é boa gente. E, bom, aí, no fim, eu tinha várias histórias dessas. E resolvi, um dia, botá-las no computador, para não me esquecer. E aí me dei conta, digo, eu tenho um livro. E mandei para a Record, que é minha editora, que estava com toda a minha obra já naquela época, e eles gostaram, acharam graça. E, então, essa altura já tinham nascido as gêmeas, e a minha filha, que é médica, também é artista plástica, pinta, e ela tem um traço muito bonito. Eu já tinha visto uns desenhos dela, que não eram quadros, mas desenhos assim. Então, eles mandaram para ela para fazer um teste, e ela fez umas figuras engraçadíssimas, que, inclusive, eu, parecida comigo, todo mundo parecido, contrataram e ela ilustrou Histórias da Bruxa Boa. Então, eu não achei difícil, eu achei que é natural. Como é que você escreve para a criança? Do jeito como você iria contar uma história para uma criança. Só tem uma maneira, ser natural. Se você começa a pensar, porque agora tem uma técnica para criança, porque não sei o quê, eu não acredito nessas coisas, mas isso é o meu jeito, né? E, anos depois, nós saímos da casa, eu comprei um apartamento, elas moram no apartamento ao lado do meu, e eu já estava casada, eu fiquei muitos anos viúva, eu estava casada de novo, e de repente, vinham umas ideias, assim, um dia a Isabela, que então já tinha, vamos dizer, 6, 7 anos, chegou lá em casa e disse, por que eu não tenho vovô? Porque o pai dos meus filhos já tinha morrido muitos anos antes. Aí eu expliquei para ela, assim, com toda a naturalidade, aquilo que eu acredito. Digo, as pessoas são como as plantas, né? Que vão, que vêm. Às vezes tem uma planta bem pequenininha que alguém pisa em cima ou passa um carro e ela morre. Às vezes tem uma planta linda, grande, que cai um raio. Ou, às vezes, tem uma árvore bem velhinha e, de repente, ainda dá uma flor. E tudo passa, a natureza se transforma. E com as pessoas é mais ou menos a mesma coisa. Aí eu pensei, digo, eu vou começar a escrever sobre isso, porque a morte é uma coisa que quase não se fala com criança, né? E uma outra historinha desse novo livro, que então se chama A Volta da Bruxa Boa, foi porque um dia meu atual marido, que então estava começando a frequentar a minha casa, ele é grandalhão, de uma barba branca bem comprida, estávamos os dois na frente da casa conversando, e elas ainda moravam no andar de cima. E ela estava com uma amiguinha, então deviam ter, sei lá, 5 anos, uma coisa. E a amiguinha disse para ela, quem é esse barbudo conversando com a tua avó? E a minha neta disse, é o namorado da vovó. E ela disse, está louca, a avó não namora? Aí deu mais uma historinha, comecei como apareceu, o nome dele é Vicente, e no livro ele se chama Tio Vitor. Então, as minhas histórias para criança são só 3 livros, foram assim, surgindo de coisas naturais, do jeito que eu converso com as crianças lá da casa, etc. Então, é isso, eu me diverti muito, e, às vezes, me dá vontade de escrever mais um, quem sabe um dia ainda, porque agora eu tenho uma casa também em Gramado, no meio do mato, num bosque, e, às vezes, eu tenho vontade de escrever A Bruxa Boa, e Bosque Encantado, Bosque Divertido, qualquer coisa assim, vamos ver. Mas foi uma experiência muito legal, não achei difícil, achei natural, natural. E o pessoal, em geral, gosta. Uma equipe de teatro, um grupo de teatro, fez uma peça em cima de cada um dos livros. Foi um sucesso incrível, e os adultos se divertiam até mais do que tanto quanto as crianças. Então, foi uma experiência que eu nunca pensei, porque eu nunca pensei em escrever para criança, mas foi muito legal, me diverti muito. Lia, você transita por todos os gêneros, né? Você começou com poesia, né? Ou antes você já traduzia muito? Todo mundo começa com
poesia. Quando a gente é jovem, aí tem um namorado, ou está deprimido, qualquer coisa, quase todo mundo começa com poesia, né? Eu comecei com poesia, depois casei e passei a fazer crônica de jornal, lá no Rio Grande do Sul. Depois publiquei um livro mais ou dois de poesia. E só perto dos 40 anos eu me animei a fazer o que eu queria desde criança: contar história para adultos, fazer ficção, fazer romance. Eu sempre achava que eu não era capaz. Primeiro, eu acho que eu era meio tímida intelectualmente, assim, achava que não ia conseguir, que não sei o quê. Depois, eu falo muito, mas escrevo pouco. Meus romances são curtinhos. E, enfim, aí depois, aos 40 anos, 39, eu resolvi, digo, não, agora eu vou escrever uma história. Inventei uma história muito louca, que acabou sendo As Parceiras, que fez muito sucesso, foi muito bem, a crítica foi muito boa. E aí eu comecei, abriu a porteira, né? Aí eu, cada ano, tinha escrito mais um livro, mais um livro. Aí, no terceiro ano, eu já tinha um outro livro, aí eu disse, meu editor, não, eu pareço uma galinha botando um ovo por ano. Esse ano não vai sair, guardei o livro e saiu no ano seguinte. E aí, bom, aí deu certo, a crítica foi estimulante, venderam bem. E aí eu descobri, aos 40 e poucos anos, digo, puxa, eu nasci para fazer isso. E eu era professora universitária, fiz mestrado, era tradutora, traduzi muito, mas aquilo que eu realmente queria, eu levei muito tempo para fazer e deu certo. Pergunta, gente? Pode ficar à vontade, viu? Tem ali, tem um microfone com a Lia, mas quem quiser pode fazer a pergunta que quiserem. Mas, Lia, não sendo química, matemática, essas coisas assim. Ali tem uma pessoa que quer falar. Que com pergunta tem mais graça, né? Boa noite. Oi, Lia, boa noite, Como é que tudo você bem? chama? Eu me chamo Alda Marmo e adoro seus livros. Que bom. E o tema me trouxe até aqui porque eu acho que a coisa mais complicada mesmo para quem quer começar a escrever é chamar todos os personagens, né? No teu caso, eles vão aparecendo no meio do livro, eles vão chegando, ou você tem um plano assim, a história vai desenrolando, eles... Essa é uma pergunta interessante, porque é, de novo, se você entrevista 10 escritores, provavelmente os 10 vão ter um modo de criação, digamos, diferente. Por exemplo, o Érico Veríssimo, que foi meu compadre, ele, a Mafalda, eram padrinho e madrinha do meu filho do meio. O Érico projetava, ele inclusive desenhava a cidade onde iam se encontrar os inimigos, porque caminhava tantos quarteirões para dar um tiro no outro, ou ele desenhava as paisagens, uma coisa assim. Ele era um cara muito organizado. E tenho vários amigos escritores que são assim, que fazem um plano, começo, meio, fim. Eu já sou um tipo em que a coisa cerebral, planejada, em geral, não dá muito certo. E foi uma coisa que eu aprendi também com a idade, que aquilo que eu achava que era a minha fraqueza, que eu tinha uma imaginação muito boa, mas o resto, a parte intelectual, assim, não era muito boa. Eu fiz 2 mestrados, literatura e de linguística, e fui professora de linguística há muitos anos, mas eu não era muito boa nisso, não era muito feliz nisso aí, não. E aí me dei conta, quando escrevi o primeiro romance, então, de que eu tinha que usar a minha imaginação, que era uma coisa boa. E, então, eu não sou aquele escritor que planeja um romance. Eu fico muito tempo pensando. É sempre... A melhor comparação que eu consigo fazer é como se fossem bonequinhos, assim, que eu fosse pendurando num varal. Bonequinho, bonequinho, bonequinho. Então, é um pai, ou é uma mãe, ou é um filho, é um amante, ou é um não sei quê. E eu penso muito, é uma fase que eu estou agora. Estou começando um livro que não está deslanchando direito. Eu estou na fase assim de pensar. Em geral, o livro, no meu caso, sai quando quer e sai lá de dentro. Acredito que quando eu começo a escrever o livro, lá no meu inconsciente, naquele troço meio escuro, já está pronto, mais ou menos arrumado. Eu vou contar, por exemplo, terceiro romance meu, que é Reunião de Família, de 82, uma coisa assim.
Reunião de família que eu já tinha escrito 2 romances complicados, de dramas existenciais humanos, sofrimento, etc. Aí eu pensei, eu gostaria de escrever a história de uma mulher simples, uma pacata dona de casa. O que essa mulher pensa? Qual é o universo dela? O que ela faz? O que ela pensa durante o dia quando ela está lavando, cozinhando, passando, esperando o marido, cuidando dos filhos? Sem essa coisa que eu sempre tive de, sabe, tentar entender o mundo e o destino, essa angústia existencial. Uma mulher, uma pacata dona de casa. E eu comecei a tentar assim escrever, e de repente, então, muitos dos meus ideias de personagens e de estrutura de histórias vêm, eu digo assim, de um e se. Comecei a pensar, mas e se essa pacata dona de casa fosse uma falsa pacata dona de casa e tivesse dentro de si um universo diabólico? Bah, aí me apaixonei pela figura, né? E aí comecei a inventar, e veio, começou a aparecer, e o espelho na sala, e a Alice, aí eu chamei ela de Alice, no mundo do espelho. E aí eu começo a formar uma família, porque, em geral, as neuroses piores vêm da família, né? Como também as coisas boas. E aí o romance vai saindo, e chega um momento em que, claro, eu sou a dona do romance, eu criei os personagens, todos os meus personagens são inventados, não tem ninguém real que eu bote nos meus romances. Então, eu posso matar o sujeito, eu posso casar com o que ele posso fazer, mas ele vai adquirindo uma estrutura assim que eu não posso fazer qualquer coisa, senão vou estragar. É um clima que vai surgindo, e aí vou inventando as coisas mais loucas possíveis, que é o que pode ser até um livro ruim, mas ele não pode ser desinteressante, porque no momento em que eu acho desinteressante, eu largo. Tem que ser uma coisa que me interessa. O que vai ser agora? O que vai ser agora? Nesse momento, por exemplo, eu estou começando um livro, até já assinei contrato com a minha editora. Eu tenho o título, que é A Caixa de Pandora, mas o livro não deslancha. De vez em quando eu vou para o computador escrever umas frases, aí tenho uma ideia, deleto de novo. Então, eu sei que ele está se fazendo lá por dentro, mas eu estou numa fase de bobeira, assim, não estou muito feliz com ele. De repente, ele vem, porque eu já escrevi muitos, então eu já sei como é que eu funciono, né? Mas, então, eu não sou assim de meio, escreve o começo, o fim. Por exemplo, o meu segundo romance, A Asa Esquerda do Anjo, eu estava pensando um pouco assim, o que seria essa história, esse drama humano, como é que era. E, de repente, um dia eu acordei e escrevi o final do romance. Eu nem sabia o que ia ser direito ao romance. Escrevi uma página, que foi o final do romance. Então, tudo se dirigiu para lá. Então, eu acho que, no meu tipo de pessoa, isso é interessante. Eu gosto disso, que eu fico sempre atrás, eu quero saber como será que vai ser, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu não sou bom exemplo para os jovens escritores, né? Assim, escreve todo dia tantas páginas, faz isso, faz aquilo. Quando eu não tenho nada para escrever, eu fico quieta, faço outra coisa. E os personagens, você tem aquele tipo neurótico que te acompanha, persegue, que você não consegue dormir? Como é que funcionam os personagens? Dormir eu durmo, mas eu sonho muito com eles. Meus personagens, em geral, até o pessoal diz, poxa, mas a Lia deve ter tido uma vida infeliz, uma infância infeliz. Nada disso, eu tive uma infância super feliz, uma casa grande, uma cidade do interior, eu era super mimada, mas eu tinha muita imaginação, né? Muita imaginação. Eu acreditava em fadas, e anões, e unicórnios, todos os príncipes, todas essas maluquices assim. Eu lia muitos contos de fadas, eu tinha muito livro na minha casa. E então eu sempre digo, não, meus personagens sofrem, eu não. Ou eu digo, brincando a sério, assim, eu tenho um olho triste que escreve, porque meus livros normalmente não são alegres, mas eu tenho um olho alegre que vive, porque eu não sou uma pessoa triste. Então, os personagens ficam muito reais. Eu sempre digo, meus personagens são de mentira, são invenção, né? Mas, enquanto eu escrevo, enquanto eu vou montando aquela trama, aquela história, aquela coisa toda, eles se tornam verdadeiros. Então, eles são a verdade da minha mentira, porque é uma mentira, mas, para mim, é como se fosse verdade, né? Que eu vou me encontrar com algum deles. E, quando termina um romance, em geral, eu fico, no começo, sentindo muita falta daquelas pessoas imaginárias, né, que ficam ao meu redor. E engraçado é que eu, quando era criança, tinha vários amigos imaginários. Eu não tinha só um amigo imaginário. Eu tinha uma família inteira, que eram bem pequeninhos,
e eu colocava sentadinhos no peitoril da janela. Eu fui filha única até muito tempo, meu único irmão nasceu bem depois. Então, eu tinha meu quarto, aquelas coisas. E meu primeiro irmãozinho morreu antes de eu nascer, então meus pais eram super preocupados. Eu não saía muito a brincar com criança na rua, na calçada, tudo era muito quieta em casa, assim. Então, eu ficava imaginando coisas e tinha meus amigos imaginários. Então, hoje, eu acho que, naquela época de criança pequena, eu já estava criando personagens. Desculpe, só que eu não sabia, né? E eu só comecei a escrever romance com praticamente 40 anos. Por que essa fixação com anão? Eu não sei, porque até uma amiga, que foi uma grande escritora, ou é a mineira, que falamos agora, Raquel Jardim, porque um dos meus romances, ou dois, tem personagem anão. E ela me contou, eu morava em Porto Alegre, ela no Rio, disse que lá na editora tinha gente disse, vou pesquisar a vida da Lia para ver quem é o anão na família dela. E não tem anão na minha família, ao contrário, é todo mundo gigantesco, todo mundo grande, né? Mas de onde veio, não sei. E esse anãozinho do meu, acho que quarto ou quinto romance, que se chama Exílio, esse anãozinho... À esquerda do anjo também tem um anão. Também tem, é. Mas não me lembro mais. Mas esse anãozinho do Exílio era tão impressionante que, às vezes, eu achava que ele ia sair debaixo da minha escrivaninha. Assim. É um dos personagens que eu mais tive... Assim, ficou importante para mim. Quem era esse anãozinho, né? Ele era meio sinistro, mas também, de vez em quando, ele chorava lá no cantinho dele, mas coisa muito louca. Assim. Eu acredito realmente que uma das minhas avós falava de sonhos. Ela dizia em alemão, Träume sind Schäume, quer dizer, sonhos são espumas. Claro que ela não conhecia Freud, mas os sonhos eram, para ela, espumas que ficam flutuando, emergem na flor daquela água escura do nosso inconsciente, né? E eu acho que é por aí, assim. Pergunta, gente? Cadê a Paulinha? Ali à esquerda. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Luiz e eu gostaria de perguntar a Lia se... Fala um pouco mais alto, filhinha. Estou ficando uma velhinha meio surda, não estou te ouvindo bem. Eu queria perguntar se... É Luiz? Tá. Eu queria perguntar qual foi o que te inspirou a escrever os seus livros. Pois é, meu filho, é que não existe assim uma inspiração, que tipo um Espírito Santo que baixa. Eu acho que cada um nasce com uma vocação, pelo menos uma, né? E às vezes a gente custa descobrir. Minha vocação de escritora mesmo, de ficcionista, romancista, eu custei a descobrir. Eu era professora de linguística, eu fiz mestrado, eu era tradutora, né? Eu levei muitos anos para descobrir que eu podia escrever romance. Então, não existe assim uma coisa de fora que me inspira. Eu sempre tive vontade de escrever. Eu sempre gostei de escrever, né? Assim como eu tenho uma filha que é médica e que, desde criança, dizia que ela queria ser médica e cuidar de criança pequena. E é o que está com 51 anos, é o que ela faz. Ela é médica de emergência pediátrica em 2 hospitais de Porto Alegre. Ela sempre soube que ela queria ser médica. Eu não sabia o que eu queria ser. Mas eu acho que eu nasci com essa paixão pelos livros. Tinha muito livro na minha casa. Meu pai era professor de direito, ele tinha uma biblioteca imensa. Mesmo as minhas 2 avós, que eram donas de casa, só a minha mãe, quando elas não estavam fazendo nada, estavam lendo. Então, era um costume, tinha muito livro na minha casa. Eu tinha muito livro. E eu gostava de ler. Meu único irmão, por exemplo, nunca se interessou por livro. Ele é advogado, mas literatura, para ele, é uma coisa meio chata. Então, eu acho assim que eu nasci com essa tendência, esse gosto. Assim como um outro pode nascer um gosto para ser médico, para ser dentista, para ser físico, para ser jogador de futebol. Tu tem que descobrir para que tu serve, o que tu realmente gosta, o que você gosta mesmo de fazer. Né? Agora, como eu digo, a inspiração é a vontade, a ideia de escrever, de criar um personagem. Isso vem, no meu caso, lá de dentro, muito fundo lá do meu inconsciente. Talvez tudo que eu li na minha vida, né? Eu sempre digo que tudo na vida que a gente lê, sonha
escuta, percebe, vai se depositando no fundo da gente, como uma lamazinha que se forma no fundo. Você tem um aquário, no fundo cria uma lamazinha, né? Então, todas as impressões que a gente teve, as experiências vão se depositar. Nisso que a gente chama de inconsciente, talvez. Quando me dá vontade de escrever, por alguma razão, que eu me lembro assim, de um personagem, de uma coisa, é como se pegasse um lápis e mexesse. Então, e aí tudo aquilo sobe, aflora. No meu caso, eu acho que as coisas estão aqui dentro. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Soraya, eu sou professora de língua portuguesa de uma escola municipal da cidade de Santana de Parnaíba. Em primeiro lugar, gostaria de dizer assim que esse programa está fascinando a mim, meus alunos, os organizadores. Eu sempre um papo que acho que as coisas, assim, o universo sempre conspira. Eu escrevi um projeto para desenvolver com essa minha turma de 9º ano da escola pública. E foi lá no começo do ano e eu precisava escrever um projeto de leitura. E eu escolhi o tema para falar sobre as escritoras brasileiras. E comecei com eles a ler o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, um livro que eu achei que fosse ser difícil para crianças e adolescentes de 14 anos, e eles se encantaram muito, acho que a minha paixão acabou contagiando-os. E eu escolhi algumas escritoras para desenvolver nesse projeto. Então, logicamente, a Clarice Lispector é uma delas. E você... Marina Colasanti, Anélida Pinhon, Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles e várias. E aí, quando eu descobri esse programa, que vocês três vinham aqui, eu quase nem dormi, né? De alegria, e eu falei, preciso trazer meus alunos para presenciar isso. Estão aí? Tem alguns aí? Estou com 14 alunos meus aqui. Meu amor. E eles já vieram assistir a Marina, a Anélida, e eu falo para eles... Hoje, ainda antes de sair do colégio, eu disse que eles talvez não tenham a noção da experiência e da oportunidade que eles estão tendo de conhecer autoras como vocês três, né? Que eu fico até muito emocionada. Vai chorar que eu choro também. E assim, Ai, desculpa. Respira. E eu disse para eles que eu sempre fui apaixonada pela literatura. Eu nunca tive essa oportunidade de conhecer um escritor. Eu estou tendo, junto com eles agora, um escritor assim, da alçada de vocês três. Né? Eu lia, devorava os livros da biblioteca da minha escola, que também sempre tem escola pública. E esse projeto está sendo maravilhoso. E a questão, né, que o meu projeto se chama A Hora das Estrelas, e você é uma das nossas estrelas. Obrigada. Por conta do livro da Clarice Lispector, o projeto se chama A Hora das Estrelas, a conquista da mulher na literatura brasileira. E eu queria que você falasse um pouquinho para eles, né, sobre essa sua conquista dentro da literatura, da dificuldade que, se você teve dificuldade enquanto mulher para se colocar, né, nesse ramo e da sua valorização e da mulher em si, dentro do nosso país e do nosso mundo, as dificuldades que nós encontramos. Bom, obrigada por me considerar uma das estrelas. Estou em boa companhia, porque a Lígia, a Nélida, a Marina e eu somos muito amigas também. Dificuldade para começar numa profissão todo mundo tem, né? Eu acho que as heroínas ali, antes de mim e da Nélida, e até da Marina, foram a Lígia Fagundes Telles, que é mais velha do que nós, e antes dela, Raquel de Queiroz, Diná Silveira de Queiroz. A Clarice era mais ou menos contemporânea da Lígia, né, essas mulheres. Por quê? Porque foram as primeiras que mostraram na literatura brasileira que mulher não é só amenidades, que mulher não é só aquela que escreve um poeminha, né, no silêncio do quarto, ou, como diz a Lígia Fagundes, na última página do caderno de receita, na mesa da cozinha, como aconteceu há décadas atrás, que hoje já não é assim. Então, de repente, apareceram várias mulheres. Então, repito, a Lígia, a Raquel, a Diná Silveira de Queiroz, enfim.
que foram as que, pela primeira vez, mostraram para o brasileiro, para os editores, para os livreiros, para os leitores, que mulher pode escrever coisa muito séria, muito forte, e não só poesias amorosas, ou bobagens assim. Não que a poesia amorosa seja bobagem, mas... Então, de alguma forma, o caminho estava feito por essas mulheres. E eu sei porque eu já era uma escritora conhecida quando um famoso crítico literário, eu não vou citar o nome dele, quis me dar um grande elogio e escreveu, não sei se no Estadão ou na Folha, a senhora Luft é mulher, mas escreve com mão de homem. Eu fiquei furiosa com aquilo. Quer dizer, elogiar é dizer que eu escrevo que nem um homem? Vai se catar, né? Então, a gente vê, até hoje, que nós já somos tantas mulheres escrevendo literatura, né, vigorosa, digamos, humana, né, que de vez em quando aparece essa coisinha de um preconceito, assim, que mulher ainda seria melhor, coisinhas mais leves. Então, isso já passou. E eu acho que essas grandes escritoras abriram o caminho para a gente. Mas tem isso ainda, de vez em quando, em todas as coisas da vida, né? Que as mulheres devem ser as delicadas. Claro que existem diferenças biopsíquicas entre homens e mulheres, né? Que são inegáveis. Que são inegáveis. Eu acho que a natureza já determinou essas diferenças, né? Por exemplo, biologicamente, a mãe tem uma ligação com os filhos que o pai não tem, né? Eu acredito muito na coisa atávica. O que acontecia no homem primitivo? O troglodita fazia filhos na mulher e tinha que sair para caçar, para comerem. E a mulher ficava na caverna, cuidando das crias, preparando comida para o grandalhão, quando chegasse, né, ter comida para comer e poder fazer mais filhos. Por quê? Para a perpetuação da espécie. Nós estamos falando época lá da idade da pedra lascada, qualquer coisa assim. Eu acredito, pessoalmente, que nós temos todos marcas inconscientes muito fundas nesse sentido, né, de tarefas. Claro que, hoje em dia, os homens dão a mamadeira, trocam a fralda, levam para o pediatra, fazem todas essas coisas, né? Eu tenho filhos e genro que estão parelhos com as suas mulheres, na criação dos filhos. Mas isso é um pouco uma transgressão boa da coisa da mãe natureza, né? E, nesse sentido, eu estou dizendo que também leva tempo até as mulheres saberem que espaço devem ocupar, porque a gente não sabe direito. A gente não sabe direito ainda. Por exemplo, uma mulher chefe de uma grande empresa, como é que ela vai exercer a sua autoridade? O grande perigo das primeiras mulheres que tiveram importância, postos de mando, principalmente, que eu nunca tive, graças a Deus, teria horror de ter, eu não ia saber o que fazer, eu acho que eu ia sentar no chão e chorar diante da primeira discussão que houvesse. Mas a tendência era um pouco imitar a autoridade masculina, porque não havia ainda um padrão feminino. Então, nas últimas décadas, bem recentemente, estão começando a se estabelecer mulheres que são diretoras de banco, que são grandes executivas, que são senadoras, são políticas, enfim, etc., né? Então, no fundo, a gente ainda está se inventando na nossa sociedade civilizada, porque tem algumas em que a mulher ainda fica lá no serralho, né? Nem mal aparece. É uma questão muito interessante essa. E, na literatura, é a mesma coisa. As coisas vão andando. Não existe assim, a literatura é um compartimento separado. A literatura, a política, a economia, faz parte de um todo da cultura daquele país, né? E eu tive bastante sorte, porque, na verdade, quando eu publiquei o primeiro romance, eu já tinha uma carreira de cronista de jornal, de tradutora, eu já tinha traduzido muito, eu já tinha publicado livro de poesia, já era um pouco conhecida, e mesmo morando em Porto Alegre, porque também, normalmente, a não ser 3 anos que eu morei no Rio, sempre morei lá, né, escondida. E, então, tudo é difícil. Alguns têm mais facilidade, eu não tive muita dificuldade, porque também eu tive muita sorte. A crítica foi muito benigna comigo. Eu acho que, se eu tivesse publicado o primeiro romance aos 40 anos e o pessoal tivesse arrasado, quem sabe eu não escreveria um segundo, não sei. Então,
Depende, tem que ter talento para isso, tem que ter nascido para isso, né? Para qualquer profissão. Você tem que persistir e você tem que ter um pouco de sorte também, para tudo na vida, né? E assim foi. Assim foi. Agora, existe ainda um problema. Por exemplo, mulheres na política, nós temos poucas. Há pouco eu estava conversando com alguém ali fora sobre cotas para mulheres em cargos políticos. Eu não acredito nisso, porque agora tem os cargos e não tem mulheres para preencher os cargos. Então, é uma sociedade que ainda está in process, como se diz em inglês, né? Está avançando. Temos 5 perguntas, 2 aqui, Ótimo. 2 ali, uma aqui. E quem já preencheu as fichinhas já pode ir me entregando. Passa para cá. Boa noite. Oi. A história da bruxinha, meu nome é Andréia, a história da bruxinha e os seus amigos imaginários no parapeito estão circulando muito aqui na minha cabeça. Então, vamos ver se eu consigo trazer para a pergunta. A netinha descer, vir dormir, ter que contar história, todo esse processo, e agora ela está com 18 anos, me veio a possibilidade, ou o pedido, talvez, uma história para adolescente. E aí me veio Pandora. O nome Pandora me chamou muito a atenção, porque já imaginei uma adolescente com uma caixinha aí, que é uma própria caixa. O que você Pandora, poderia na verdade, me dizer? Pandora é um mito, né? Sim. Enfim, um mito da mulher que tinha recebido do deus grego, o chefão lá, né, Zeus, ela recebeu uma caixa, mas, na verdade, parece que no grego original seria uma ânfora, não sei lá qual que importa, um troço para carregar. Tem uma história de um casamento, etc. Mas ela recebeu uma ordem, não abre. Claro que aí tem um pouquinho da maldade masculina, dizer que ela não sossegou, não resistiu à curiosidade, abriu a tampa e saíram todas as desgraças do mundo. O ódio, a inveja, a violência, etc. No fim, ela conseguiu tapar e ainda ficou dentro um último fraquinho, a esperança. Então, a imagem da Pandora não é uma grande coisa muito boa. E nem sei ainda bem quem vai ser essa Pandora. Eu acho que ela não vai, talvez, ser uma personagem, mas, no fundo, todos nós somos umas Pandoras que carregamos, né, dentro de nós tantas surpresas, coisas que a gente nem imagina que tem dentro da gente. O livro está recém no começo. Não sei se eu vou escrever para adolescente, eu entendi o que tu falaste, né? Porque agora a Tatinha de criança, não sei. Se for para ser, um dia vai, tem que ser o natural. Agora, muito livro para adolescente, impressionante, e alguns muito esquisitos. Eu estou com essa neta. Meu neto mais velho tem 28, é engenheiro. Depois tem um de 21 e 20, que estudam na Nova Zelândia, como é que se fala? Web design, lá. Tanto que, quando os meninos vão para a Nova Zelândia estudar coisa de computação, que Nova Zelândia é para criar carneiro. Ele disse, mãe, te antena, entra no Google. Uma das melhores universidades em web design no mundo é em Auckland, na Nova Zelândia. Então, e depois eu tenho, então, essa moça de 18, as gêmeas que vão fazer 14. E, às vezes, eu fico vendo os livros que elas leem, principalmente as menores. É uma coisa muito louca, muita coisa a ver com zumbi, com vampiro, uns troços muito loucos. Mas, enfim, não sei. Talvez um dia eu escreva, quem sabe. Próxima pergunta. Boa noite. Como é que você chama? Oi. Meu nome é Neumar. Eu gostaria de saber se a senhora, se você, relê os seus livros e também se você tem tempo de ler os autores contemporâneos. Tá. Eu releio meus livros. Bom, primeiro eu escrevo e reescrevo, e com a maravilha que há mais de 20 anos eu uso o computador, deleta, bota fora, às vezes bota fora o que não devia, aquela coisa. Eu reescrevo muito, muito, muito antes de mandar para o editor. E, normalmente, no reescrever, eu vou tirando. Né? O menos fica mais. Eu sou muito parcimoniosa na minha linguagem. Eu releio meu livro quando vem a primeira edição para ver se tem alguma falha, porque, às vezes, tem alguma falha, ou da editora, apesar de que vem as primeiras provas, e vem as segundas provas, e aí a revisão manda mais alguma coisa. Mesmo assim, acontece. Por exemplo, num dos meus romances, isso me disse um dia um estudante, eu estava dando uma palestra em Porto Alegre, acho que na universidade, ele disse, dona Lia, a senhora não se deu conta que, na página tal, a mulher ficou grávida 3 meses, e depois, na página tal, ficou grávida 7 meses.
quando houve um acidente, ela perdeu a criança. Então, às vezes, acontece, né? Então, a primeira edição eu sempre releio com cuidado para corrigir o que tiver que corrigir. Normalmente, eu não releio. Eu releio, por exemplo, se eu tenho que dar uma palestra a respeito, se alguém me faz uma consulta, porque eu não me lembro de todas as coisas. São muitos livros, são quase 30 livros, eu acho, uma coisa assim. Eu raramente tenho interesse de reler. Agora, quando eu releio, é engraçado. Em algumas coisas, eu olho e digo assim, poxa, até que eu acertei. E outras, eu digo, ai, meu Deus, está ruim. Né? O que mais tu perguntaste? Não, novos, muito poucos. Eu me lembro de novo do Érico Veríssimo, que foi uma pessoa que eu tive muito, muito, muito contato. Ele foi quase assim um pai espiritual meu. Meu pai, nessa época, já tinha morrido. Ele me disse um dia, você sabe que quanto mais eu escrevo romance, menos eu tenho paciência de ler ficção. Eu leio muito mais biografia, eu tenho prateleiras inteiras de biografia. Não biografia besta de fofoca, mas eu mesmo traduzi uma biografia de Nietzsche, traduzi uma biografia de Heidegger. Então, biografias importantes, porque a vida é muito mais louca do que a ficção. Né? Leio muito ensaio sobre história, sobre filosofia, que não é muito difícil, se não for muito difícil, e coisas assim. Não leio muitos autores contemporâneos, porque está acontecendo muita coisa, nem todas as coisas são boas, eu não tenho muita paciência. Né? Alguns eu leio, mas não posso ler todos, não tem como. Né? Próxima pergunta. Paulinha. Boa noite, como é que você chama? Kaique, Oi, eu queria saber qual é o seu conto de fada preferido. eu não entendi o que tu falaste, meu filho. Ele queria saber qual conto de fada preferido. Conto de fada preferido? Tá. Eu fico contente de saber que vocês ainda leem ou sabem que existem os contos de fadas, que foram muito importantes na minha infância, e eu tenho um livro, meu único livro autobiográfico, são memórias da minha infância, desde os meus 2 anos e meio, 3, até 12 anos. Com 12 eu parei. Esse livro se chama Mar de Dentro, também é da Record. Eu acho que todo mundo que tivesse que estudar a minha obra, que tem muitos alunos que têm que estudar, deveria ler, porque eu acho que a raiz da minha fantasia, de muito que eu penso e escrevo, está na minha infância. E a minha infância foi muito alimentada pelos contos de fadas, dos irmãos Grimm e de Andersen. E é muito interessante, porque os contos... Já vou dizer qual é o que eu acho que me impressiona mais. Que os contos de fadas surgiram como literatura oral, séculos e séculos atrás, popular. As pessoas contavam essas histórias. Depois, mais tarde, os irmãos Grimm e o Andersen pegaram e transformaram em histórias infantis. Né? E elas todas, praticamente, têm uma coisa de que eu gosto muito, que tem na minha literatura sempre, que eu chamo belo sinistro, porque são histórias que têm princesas e fadas e sereia, mas sempre tem uma dor, sempre tem um sofrimento. Joãozinho e Mariazinha foram largados no bosque, porque os pais não tinham mais comida para dar. A pequena sereia se apaixonou por um príncipe na praia, e então foi para uma bruxa no fundo do mar, e a bruxa disse, eu te dou 2 perninhas para você poder namorar teu príncipe, mas cada vez que deres um passo, vai sentir dores terríveis. Né? Então, a Bela Adormecida também teve, como é que se diz, maldição de bruxa, que não foi convidada para o batizado. Como é que se chama? Branca de Neve. Então, eu acho que os contos de fadas fascinam por isso. Tem muita beleza, mas sempre tem uma coisa meio estranha, meio sinistra, meio da dor humana. Qual é o que eu gosto mais? Não sei, porque aquilo foi o leite intelectual que eu me amamentei quando era criancinha. Antes de eu ler, me contavam também essas histórias. Não só essas, muito Monteiro Lobato, etc., mas elas são particularmente misteriosas. Né? Tem mais 2 perguntas? Não, é eu isso? estou ainda pensando Desculpa. Qual é a história de fadas que eu gosto mais, que me impressiona mais. Não sei te dizer, meu filho, mas são todas estranhas, né? São todas... eu acho que... Eu me lembro, quando eu era criança, um dia eu disse para meu pai, pai, se um dia você não tivesse mais dinheiro, você me largaria com meu irmãozinho no mato? Que nem... Diz ele, claro que não. Por que eu ia fazer uma...
mas os pais do Joãozinho e da Mariazinha deixaram eles. Eu acho que essa história sempre me impressionou muito. E depois vem a bruxa, claro. Né? Tem muita crueldade nas histórias. Muita crueldade. Não crueldade. É a coisa humana, né? Parece essa maldade, né? Eu lembro direitinho das histórias do... Você estava falando dos contos de fadas. Eu descobri que tinha um bicho debaixo da cama, da minha cama, depois de ler a história. Até lá, foi um desespero. bruxas. Quando eu li que podia ter... Tem alguma coisa pior do que alguma criança que descobre que debaixo da cama é escuro? Eu sempre fui uma criança muito amedrontada. E não é por nada que depois, já de uma mulher, sei lá, eu tinha 60 e tantos anos, eu invento um personagem numa bruxa boa, divertida, que era eu. O que mais? Só confirmando, tem mais duas, né? Aqui. Uma ali. Em cima, é isso? Ok, 3. Mas eu estou adorando, pode Vamos lá. perguntar. Oi, boa noite. Meu nome Oi. é Raquel e eu sou aluna da professora Soraya. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Você prefere livros, poesias, etc., escritos de uma forma mais explícita ou uma forma mais implícita? Eu acho sempre que aquilo que é um pouco sugerido, tem uma frestinha de mistério, é mais interessante para mim, se é que eu estou respondendo a tua pergunta. Né? O que é muito claro, muito explícito, também, a gente não pode também ler só coisas meio misteriosas, mas onde tem uma coisa mais sugerida, minha literatura toda é muito mais sugerida. Né? Tem 1000 coisas que poderiam estar ali no meio, porque eu gosto, porque me interessa mais, porque eu facilmente perco a paciência. E, quando eu não acho mais interessante, eu quero largar. Então, é um pouco com a minha personalidade. Eu prefiro as coisas mais que tenham as entrelinhas, né, que são muito importantes para mim. Próximo. Posso perguntar? Boa noite, pode. Sou eu de novo. Espera aí. Tá. Lia, você já vislumbrou escrever junto com alguém? E você acha que isso ia causar muito problema? Muito, porque eu sou muito individualista. Eu nem mostro meus livros para ninguém quando estou escrevendo. Às vezes, para o meu então marido. Raramente. Eu sou muito fechada, e isso pode ser, provavelmente, por timidez, por insegurança. Eu escrevi uma única coisa a 4 mãos, que é o meu 3º livro infantil, chamado Criança Pensa. Criança pensa porque, quando eu era criança, eu tive uma educação meio severa. Qualquer coisa que eu falava, mamãe, eu pensei, a mãe dizia, criança não pensa. Eram 2 lemas da minha mãe, criança não pensa e o outro, criança não tem querer. Mas eu queria, criança tem querer e criança não pensa. Então, depois, já de velho, eu escrevi um livro infantil que eu chamei Criança Pensa. O meu filho mais moço, que hoje tem 46 anos, fez filosofia, doutorado em Heidelberg, tem vários livros de filosofia publicados, ele é o intelectual da família, ele é professor de filosofia da PUC, em Porto Alegre. E um dia, eu não me lembro, nos almoços de família, ele me comentou que havia um movimento começando na Europa, isso já faz, então, alguns anos agora, 5, 6, 7 anos, de introduzir filosofia para a criança. Mas não assim Platão, Sócrates, mas no sentido de promover o pensamento curioso, o pensamento inquisidor, a capacidade de argumentação nas crianças, onde a filosofia começa. E aí eu disse, pois eu tenho, às vezes, vontade de escrever umas coisas assim. Aí, pensando, vamos escrever um livro a 4 mãos. Digo, então, eu vou escrever um livro que eu vou chamar Criança Pensa. Mas, como eu não quero escrever muita besteira, quem sabe nós escrevemos juntos. Claro que escrever juntos não funcionou, porque a gente se reunia e só falava bobagem. Aí, então, começamos a fazer assim, eu escrevia um pedaço, inventamos uns personagens, o menino que ia lá para uma ilha, com a avó, que era a Lilibet, estavam todos grandes, e aí ele escrevia no e-mail mais um outro pedaço. Foi uma coisa muito engraçada. Por e-mail funcionou mais ou menos, e depois eu fiz uma arquitetura, porque só podia ter linguagem minha, não podia ter linguagem dos dois, porque a linguagem dele é completamente diferente da minha. E constamos como 2, né? Lia Luft e Eduardo Luft. Então, foi a única tentativa que eu fiz, nós fizemos, deu certo, mas não foi bem a 4 mãos, porque a gente não escrevia, assim, ele me dava umas ideias, eu ia escrevendo, aí ele tinha umas ideias que eu achava que eram muito complicadas. Foi uma experiência engraçada. O livro está aí, Criança Pensa. Também foi feita uma peça. Aí, então, tinha um gigante, que era um bobalhão,
que aí eu apelidei de Dandão, porque, quando meus filhos eram pequenos, queriam se xingar, um chamava o outro de Dandão. Então, o gigante era o Dandão, e tinha uma coruja, e tinha uma árvore da sabedoria. A gente inventou um passeio que eles fizeram numa ilha, uma coisa assim. As crianças na fazenda de um tio. Mas, normalmente, eu sou muito fechada, né? Eu gosto de conversar, minhas netas me acham que eu sou uma avó muito divertida e tal, mas, para trabalhar, eu sou muito fechada, sou muito quieta, não falo sobre literatura. Quando tenho encontro... Aliás, é uma ilusão, as pessoas acham que os escritores se encontram para falar de literatura. Meus amigos e amigas escritores, nós nos encontramos, a gente só fala bobagem, fala da vida, fala das coisas, não vai falar. Eu não falo de literatura, normalmente. O Hélio Pellegrini me contou que você é a pessoa que consegue ficar mais tempo parada, sem falar nada, olhando para o espaço durante o que conhecia no mundo. Eu fico muito quieta, assim, mas a minha mãe sempre dizia, essa menina está sempre no mundo da lua. Ou ela dizia, essa menina está sempre nas nuvens. E uma das minhas netas gêmeas é igual. Outro dia eu peguei, ela estava parada, encostada assim na porta, olhando, bem perdida. Digo, olha lá. Eu fico muito tempo, aparentemente, sem fazer nada naquilo que eu chamo falsa vagabundagem lírica, porque parece que eu não estou fazendo nada, mas eu estou pensando. Criança pensa. Criança pensa. Aliás, o Hélio Pellegrini, que foi meu segundo marido, ele dizia um dia, você nunca vai precisar cheirar pó, ou fumar maconha, coisa assim, porque você vive no seu barato particular. Ele tinha umas frases engraçadas assim. Fico muito tempo assim sem fazer nada. Agora estou numa fase porque eu estou insatisfeita que o livro da Pandora não está saindo. Mas o livro vai sair quando ele quiser, né? O vento sopra quando ele quer. Lá dentro está se fazendo. O bonequinho pendurado no varal, assim, faz assim para mim. Tá, lá em cima. Boa noite. Boa noite, meu nome é Nelson. Eu gostaria de saber, eu lia muito suas colunas na Veja, e aí, de repente, sumiu, sei mais nem porquê, mas eu queria saber o que aconteceu. Eu fui demitida da Veja, muito gentilmente, com vários outros. Em parte porque eles estão com muito problema financeiro, isso é verdade. Em parte porque eu acho que mudou um pouco a linha, não sei bem porquê. Foram demitidos vários, inclusive agora, depois de mim, o Marco Antônio Vilas, né? Mudou um pouco a linha, enfim. Eu escrevi durante 13 anos, adorava escrever na Veja. Tanto que eu ia perguntar, né, porque você se aprofundava em alguns assuntos, e aí agora, não sei se a Veja está se tornando um pouco mais banal, vamos dizer assim. Na verdade, foi escolha da Veja. A Veja demitiu alguns autores mais antigos, colaboradores mais antigos, provavelmente mais bem pagos. Eu era muito bem paga na Veja, né? Sofri um empobrecimento, como todo mundo, aliás, no Brasil. E eu gostava muito de escrever, era um desafio, né? Para quem faz ficção, é uma coisa que não era ficção. Eu tinha toda a liberdade, foi uma coisa muito bacana. Nunca houve uma censura a nada. Eu só tinha uma obrigação de escrever a cada 15 dias e outra obrigação de escrever 3.938 caracteres. E teve duas censuras. Uma, um artigo que eu escrevi há muitos anos e que eu chamei Deus. Aí o pessoal da gráfica disse, pelo amor de Deus, dona Lia, a diagramação está muito esquisita, palavra muito pequenininha. E a outra vez que eu escrevi, quando morreu um amigo muito querido meu, Caio Fernando Abreu, e o nome do artigo era Caio F., que é como ele assinava. Aí disseram, esse Caio F., dona Lia, está esquisito. Então bota o nome inteiro dele. Foi muito legal. E tinha um público gigantesco, muito mais de 1 milhão de pessoas, e era um retorno muito bacana. Mas, enfim, não foi uma separação amigável. Eu realmente... Me fizeram uma proposta tão indecente de redução de preço que, no fim, foi boa noite, Cinderela. Tchau. Hein? Eu escrevia 2 vezes por semana. Como é que você sabe? Eles pediram, aí, no fim, primeiro pediram para eu reduzir 20%, já faz 1 ano e meio, claro. Estão mandando todo mundo embora ali, a gente não pode perder. Aí, depois, mais 20%. Sim, mesmo assim, eu ainda era muito bem paga para escritor, tradutor, escritor, professor, que não ganha nada.
E a última vez, então, faz uns 3, 4 meses, não me lembro, me ligou um dos diretores que nunca tinha conversado comigo e disse: "Ó, dona Lia, tem que fazer uma proposta". Aí eu vi que ele estava tão atrapalhado que quase me deu pena. Ele disse: "A proposta, sim, é uma coisa muito miserável, mas a gente queria saber se a senhora podia escrever só uma vez por mês para ganhar X". O X era 5% do que eu ganhava normalmente, né? Aí eu disse, fiz um silêncio. Ele disse: "Mas a senhora pode pensar?" Eu digo: "Não, meu filho, eu não preciso pensar. Isto é um tchau, adeus, pampa minha", é claro, né? "Não, mas a gente não queria perder a senhora". Eu disse: "Isso é bobagem". Então, nos separamos assim, numa boa. Eu senti muito, porque eu fiz muitos anos isso, né? Por outro lado, eu acho a situação política do Brasil está tudo tão vexaminoso, tão chato, tão que às vezes eu penso, claro, Raposo e as Uvas, né? Penso assim, bem pouco, eu não preciso mais escrever, mas eu gostei. Acho que tudo está mudando, a Veja está mudando, enfim. Foi um pouco chato, né? Ninguém gosta de. É claro que eles fizeram isso para eu dizer: "Não, assim eu não vou, assim não tenho condição de escrever", né? Foi muito repentino, sim. Eu também não esperava. Eu não esperava. E, apesar de que algumas mudanças, assim, alguém já tinha me soprado. Olha, eu digo: eu estou escrevendo firme, tá? Mas não. Acontece. É sempre chato, né? Mas, enfim, são coisas da vida. Próxima pergunta. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Dalvaci. Espera aí, onde? Eu. Tá. Um prazer muito grande para mim desfrutarmos assim da sua companhia. E já estamos no finalzinho e eu queria, na verdade, fazer um pedido de você nos dizer um poema seu, ou um texto, um trecho qualquer da sua Eu narrativa. não sei nenhum poema meu de cor, nada, nenhum. Não sei poema meu de cor. E acho que aqui nem tem, né? E eu não sei, e além do mais, sem óculos, não sei ler. Eu não consigo ler sem óculos. Então, eu vou dizer um final de um poema que deve estar num livro de poemas chamado Para Não Dizer Adeus. É uns poemas que eu escrevi para o meu atual, meu terceiro marido, espero que seja o último. São 2 versos finais que diz assim: "A solidão é um campo muito vasto que não se deve atravessar a sós". Mais alguém pode falar? Já está na hora de ir embora? Não, mas tem mais pergunta, Paulinho? Pode fazer. Ali, ó, à direita. Tem pergunta? Ali, ó, lá. Espera aí, a Paulinha está descendo ali. Tem uma ali na frente, depois você, tá? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Cida, é o 3º encontro que eu participo, é a primeira vez que eu tenho coragem de falar. Que bom, Cida. Mas, na realidade, é um prazer estar com uma estrela, como disse a nossa professora, e eu queria só registrar que o primeiro livro que eu li foi uma professora de escola pública que me emprestou. Então, eu queria prestar uma homenagem à professora, e a minha professora também, que eu não tenho mais contato, e falar que você vai fazer a diferença na vida de muita gente, como aquela professora fez na minha. Então, a minha homenagem a você. E a escritora, meus parabéns pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. Agora, eu queria dizer uma palavra a respeito dessa questão de professores. Realmente, a importância dos professores é tão grande quanto a injustiça com que estão sendo tratados no país há muito tempo, né? A desvalorização, a dificuldade, as agressões de alunos, às vezes de pais de alunos, a falta de respeito que se instalou. Quer dizer, é uma vida muito difícil, é uma vida muito difícil. Eu, por exemplo, tive uma influência enorme de uma professora que já morreu e que depois foi personagem de uma peça de teatro sobre um dos meus romances, Reunião de Família. Quando eu estava no primeiro ano do 2º grau, eu era uma leitora louca, assim, eu lia tudo confuso, mas lia feito louca. Era a coisa que eu mais gostava no mundo. E ela, um dia, nos fez ler
um texto de Fernando Pessoa chamado O Marinheiro. É uma espécie de nem bem um diálogo, uma coisa assim. São 3 irmãs que estão numa janela em Portugal, na frente do mar, e falam de um marinheiro que vem, que não vem, que vem, que não vem. É uma coisa muito misteriosa, é uma coisa tão bonita. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, eu tinha então 16 anos, eu acho, que eu senti o impacto mágico, profundo, quase usaria a palavra sublime, que a literatura pode ter, para mim, a minha felicidade de ver aquele texto. É um texto pouco conhecido dele, do Fernando Pessoa, O Marinheiro. Nunca esqueci, olha, faz muitos anos, eu estou com quase 80 agora, eu tinha, então, 16, 17. Então, a influência desta professora, entre outros, que talvez, sem ela se dar conta, me deu aquela abertura para uma coisa que não era só ler feito uma louca, como eu sempre lia, mas, sei lá, eu acho que aquilo foi uma das sementes para um dia realmente querer me tornar escritora. Eu acho que os professores são os nossos grandes heróis e muito injustiçados. Tem que mudar muito esse país, né? E muita coisa. Última pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Renê. No mês passado eu participei da outra palestra, né, com a Nélida Pinhon. Eu queria perguntar para a senhora, assim, voltando ao assunto dos personagens, a senhora falou que é ficção, a senhora cria aqueles bonequinhos assim e tal. Mas tem espaço para alguém do mundo real, para a senhora criar, assim, associar alguém da família, do círculo familiar, ou é um caminho muito... Normalmente não, porque os meus romances, não sei se chegasse a ler são sempre muito... As pessoas são muito neuróticas. Não é uma coisa que eu quisesse botar meu pai, minha mãe, meu irmão, porque são coisas... Eu sempre escrevo romances sobre famílias que eu chamo antifamília, como não devia ser, né? Como não deveria ser, às vezes é. São coisas muito dramáticas, muito amargas, às vezes, os meus livros adultos, meus romances adultos, né? Mas eu tive uma tia que morreu há muitos anos e que... Deus me perdoe. E eu não via ela há muitos anos, depois também saí da minha cidadezinha, fui para Porto Alegre, casei, etc. Eu sou extremamente parecida com ela fisicamente, né? Eu sou jeito, às vezes eu me vejo filmada assim, né? E ela deixou um recado, um bilhete. Ela morreu já um pouco fora da casinha, assim, de que eu era proibida de ir ao velório dela. Eu não sabia de nada disso. Não podia ir no velório dela, não podia ir no enterro dela, porque eu tinha revelado, num dos meus romances, segredos horríveis da vida dela. E eu até hoje não sei o que foi. Até hoje não sei o que foi. Boa coisa não era, né? Mas, no fundo, acaba sem querer aquele negócio da vida imita a arte, não tem? Porque, por incrível que esse mundo existe... Mas a gente procura, né? A Lígia Fagundes sempre diz que, no fundo, criar uma família ou uma personagem de ficção é fazer uma bricolagem. Você pega o nariz de um, a sobrancelha do outro, a boca do outro, que vai formando um boneco. Mas, conscientemente, a gente não faz isso, né? Eu, pelo menos, não faço. Agora, por exemplo, eu acho que o meu segundo romance, A Asa Esquerda do Anjo, é uma personagem feminina muito fora de contexto, muito frustrada, muito pressionada na questão sexual, etc. Eu não me lembro, não foi nesse, foi num outro, em que, depois que eu tinha escrito a figura do pai, que era um professor muito malvado, era um outro livro, eu acho que é no Reunião de Família, que tem um pai muito cruel. Depois que eu já tinha o livro escrito, já tinha saído, de repente me dei conta, puxa, quando eu era criança, eu tive umas amigas, umas colegas, cujo pai tinha fama, eu tinha muito medo dele, desse homem, nunca tive na casa deles, tinha fama de ser muito cruel com as filhas. Mas eu não sabia bem o que isso significava. Quem sabe essa figura de um pai perverso, cruel, tirano, veio daquela coisa muito... Mas não é assim, claramente, né? Depois, por exemplo, eu tive uma amiga que tinha um coelhinho na vida real. Ela adorava o coelhinho. E a mãe implicava com o coelhinho. A mãe dela era uma alcoólatra, me lembro dela, uma mulher bem louca.
E um dia a mulher estava servindo o almoço, a guriazinha comendo frango ensopado, mas disse, está bom o frango, tá. Não era o frango, a velha tinha mandado matar o coelho e a criança tinha comido seu coelhinho sem saber. A vida é muito mais louca que a mais louca ficção. Então, décadas depois, eu botei... Aí isso foi meio consciente, assim, porque a mulher já tinha morrido e tal, em que o pai mata, eu acho que era o porquinho da Índia dos filhos, uma coisa assim. Mas são coisas muito vagas, e, em geral, eu não me dou muito conta, porque, se eu me desse conta, eu não botaria. Porque não é, meus romances não são aí, casaram, tiveram muitos filhos, foram felizes para sempre. Assim eu quero que seja a vida. Né? Meus romances são o lado avesso, são o lado escuro. Por quê? Não sei. Gente, agradecer a Lia por ter despencado lá de sua casa em Porto Alegre para cá, para conversar com a gente. Subiu, né? Muitíssimo obrigado, Lia. Até a próxima. Até a próxima, gente.